Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Diane. Doutor, meu pai boceja à noite e todo mundo começa a bocejar junto. Bocejo é contagioso? Pois é, Diane. Antigamente as pessoas acreditavam que o bocejo aumentava a oxigenação do corpo. Mas a gente hoje pensa o seguinte: o bocejo está relacionado a diminuir a temperatura do cérebro e também aumentar o nosso estado de alerta. Quando a gente boceja, outras pessoas podem querer bocejar também. Há até quem discuta se o bocejo é só um processo fisiológico ou se ele é uma forma de comunicação social. Hoje a gente tende a acreditar que é uma mistura dos dois. O bocejo ele melhora alguns aspectos fisiológicos de funcionamento do corpo, mas ele também de alguma forma pode ser uma forma de comunicação social, e nessa perspectiva faz sentido o que você perguntou, se o bocejo é contagioso. É muito curioso a gente observar às vezes em grupos de animais que quando um animal boceja, outros bocejam também. E quando nós humanos bocejamos, muitas vezes outras pessoas que estão perto da gente bocejam junto. E esse efeito é ainda maior com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente tem uma familiaridade. Então é quase um jeito de se comunicar também, mesmo que de forma inconsciente. Bom, se a pessoa boceja demais, isso pode sinalizar que ela tem alguma questão de saúde. Por exemplo, sono inadequado, estresse excessivo, insatisfação com sua vida, com seu cotidiano e cansaço. E se você bocejar mais do que uma vez por minuto durante muito tempo, talvez seja uma boa ideia também procurar a avaliação de um médico. É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Túlio. Doutor, meu pai cochila todo dia na hora do almoço, cerca de 1 hora, e dorme muito mal. No final das contas, cochilo ajuda ou atrapalha o sono? Túlio, olha só, alguns estudos têm mostrado pra gente que o cochilo não compensa o sono. Por exemplo, se você dormiu mal uma noite e vai tentar cochilar o dia seguinte para ver se você fica mais alerta, se a sua capacidade cognitiva melhora, se você presta mais atenção nas coisas, isso não acontece. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para você. O segundo ponto é o seguinte: será que cochilar todo dia, meia hora, 1 hora, faz mal? Não, não faz mal. Na verdade, assim, se você conseguir cochilar de meia hora a 1 hora todos os dias, até as 2 da tarde e não depois das 2, isso não vai prejudicar o seu sono. Ou seja, quem está acostumado, quem gosta de cochilar, pode fazer essa pequena pausa no meio do dia, desde que esse cochilo não aconteça muito tarde. Se ele acontecer às 5 ou 6 horas da tarde, ele pode sim trazer problemas, trazer riscos de você dormir mal, tá bom? Esses são os recadinhos em relação ao cochilo. Ah, e se for cochilar, evite cochilar de barriga muito cheia, porque para algumas pessoas, principalmente quem tem refluxo, isso pode não fazer bem. É isso aí. E olha só a dúvida da Silvia. Doutor, meu filho de 10 anos não larga o celular, o que fazer? Silvia, muito boa essa tua pergunta, e acho que cada vez mais comum essa preocupação entre os pais de crianças e adolescentes. O que fazer com os filhos que não largam o celular de forma nenhuma? Por um lado, a gente fica com receio de que se eles não usam as tecnologias, se eles não estão na frente das telas, eles podem ficar defasados e perder habilidades digitais nesse mundo cada vez mais conectado. Por outro lado, a gente sabe que quem fica muito tempo na frente das telas pode ter sedentarismo, dificuldades com peso, pode ficar mais estressado, estar mais exposto a situações de cyberbullying e por aí vai. Então, o ideal seria uma moderação no tempo de uso do celular. E aí, eu evitaria frases do tipo: você não sai da frente do celular o tempo inteiro, vai se movimentar, interaja com pessoas reais, deixa essas redes sociais de lado, enfim. Eu evitaria esses comentários que acabam podando muito o comportamento dos jovens e eles acabam não obedecendo, e eu proporia alternativas no sentido de que eles pudessem intercalar o uso das telas, o uso do celular com outras formas de entretenimento, de diversão, de comportamento e de interação. Então a ideia não é que eles não usem, mas que eles possam ter outras formas de estímulo. É isso aí. Qualquer dificuldade, volta a falar com a gente. Boa sorte!
E olha só a dúvida do Lúcio. Doutor, tenho 16 anos e mesmo fazendo tudo certo na hora da relação sexual, eu tenho um pânico absurdo de engravidar minhas parceiras. Será que eu preciso de ajuda? Lúcio, vamos lá. Você está no começo da tua vida sexual, você ainda está ansioso, ainda está inseguro, tem algumas encarnações e mesmo fazendo tudo certo, por exemplo, transando com meninas que tomam anticoncepcional, usando camisinha sempre desde o início da relação sexual, mesmo com tudo isso, você segue com medo muito grande de engravidar suas parceiras. Então o que eu posso recomendar? Primeiro que você leia mais, que você veja alguns vídeos sobre os riscos de uma gravidez indesejada. O que fazer, o que não fazer, o que tem risco, o que não tem risco, para que do ponto de vista de informação você fique mais sossegado, mais tranquilo. Esse é o primeiro ponto. Depois, fazer exatamente o que você está fazendo. Usar a camisinha sempre desde o começo da relação sexual. E ainda checar com as tuas parceiras se elas usam ou não algum método contraceptivo que aumenta ainda mais a proteção. Se com tudo isso você continuar com pânico absurdo, a ponto de muitas vezes ter até dificuldades de ereção ou até ter dificuldades de manter uma relação sexual completa, eu recomendaria sim, nesse caso específico, que você buscasse o apoio de uma terapia para lidar com esse pânico, com esse medo absurdo que você não está conseguindo controlar, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Jonas. Doutor, minha namorada é virgem e a gente não consegue fazer penetração de jeito nenhum. Ela sente muita dor, não relaxa. O que eu faço? Jonas, pelo que você está contando pra gente, tua namorada é virgem, ela fica ansiosa, insegura. Com isso, é muito mais difícil ter uma relação sexual. Toda vez que a mulher está tensa, está ansiosa, ela pode ter dificuldades de dilatação e lubrificação e a relação vai ficar muito mais difícil, muito mais desconfortável. Tudo isso acaba provocando dor, o que, vamos combinar, vai na contramão do prazer e do desejo sexual. Agora, outra coisa que pode acontecer, principalmente para as mulheres muito novas que estão no começo da vida sexual, é uma contração muito forte da musculatura em volta da vagina. Isso tem até um nome, a gente chama de vaginismo. E muitas vezes essa dor é tão forte que até impede a penetração. Por isso, eu acho que vocês têm que caprichar nas preliminares, ela tem que ficar mais tranquila, menos ansiosa, ter uma dilatação e uma lubrificação melhor para que vocês possam seguir em frente. E se esse processo não melhorar de jeito nenhum, eu recomendaria uma visita ao ginecologista e talvez até recorrer a uma terapia. É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida da Lia. Doutor, tenho vontade de fazer xixi toda vez que eu transo. O que eu faço? Lia, é importante a gente lembrar que a vagina está muito próxima à bexiga. Então, às vezes, com a penetração, com os estímulos do pênis na vagina, a bexiga, de alguma forma, também é estimulada e, muitas vezes, a pessoa fica com vontade de fazer xixi mesmo. Isso pode acontecer. Principalmente se você tem uma sensibilidade muito grande e se você está de bexiga cheia. Então, que dicas a gente poderia trazer para você? Primeiro, evitar beber muita água ou muitos líquidos antes da relação sexual. Ir ao banheiro ou fazer xixi também antes da transa pode ser uma boa ideia. E, se mesmo assim você ficar com muita vontade, é terminar a transa e ir fazer xixi. Tudo isso, de alguma forma, pode te ajudar. Só não fique muito encanada, preocupada que você vai fazer xixi, que você não vai conseguir se controlar, porque isso pode prejudicar tanto o teu relaxamento, né, que facilita a relação sexual, como também pode dificultar o teu prazer e o teu orgasmo, tá bom? Boa sorte, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Dr. Jairo